Você já percebeu que existe uma voz dentro da sua cabeça que está sempre falando? Uma voz que comenta tudo, que julga, compara, critica, imagina, cria cenários, revive memórias e prevê futuros? Uma voz que muitas vezes parece ser você, mas que, ao mesmo tempo, se sente separada de você. Hoje, neste episódio, nós vamos juntos explorar algo que talvez seja o fenômeno mais misterioso, mais cotidiano e, paradoxalmente, mais ignorado da existência humana. Essa voz interna que insiste em nos acompanhar. Mas e se eu te disser que essa voz não é você? E se eu te disser que ela é, na verdade, um mecanismo da mente, uma construção do ego, uma ferramenta evolutiva, e não a sua consciência real? E mais, e se eu te mostrar que existe algo muito mais profundo, silencioso e vasto dentro de você? Algo que observa essa voz, que percebe os pensamentos, e que essa presença silenciosa é a sua verdadeira essência? É aqui que começa a jornada de hoje. Uma jornada que vai unir espiritualidade, neurociência, filosofia da mente e intuição para te mostrar que a voz que fala na sua cabeça é apenas uma pequena parte de quem você é. E que quando você aprende a enxergar isso, a sua vida muda. Porque você deixa de ser refém da voz e volta a ser a consciência que escolhe. Todos nós ouvimos essa voz, mesmo que de formas diferentes. Para alguns, ela é clara como uma pessoa conversando vocalmente dentro da mente. Para outros, é mais abstrata, como pensamentos que surgem sem som. E há ainda quem a perceba como imagens, impulsos, memórias ou sensações verbais. Mas por que ela existe? A ciência chama esse fenômeno de inner speech, o discurso interno. E ele tem funções importantes para o cérebro. Organizar informações, simular cenários, planejar ações, regular emoções, manter uma narrativa de quem eu sou, ou seja, a voz é uma espécie de narrador interno, um sistema que evoluiu para nos ajudar a sobreviver, prever riscos e tomar decisões rápidas. Mas aqui surge o ponto-chave. Esse narrador não é você, ele é uma ferramenta da mente. Várias áreas do cérebro participam na geração dessa voz. O córtex pré-frontal, responsável pelo planejamento, o córtex auditivo, que simula o som da fala mesmo sem som real, a rede do modo padrão, que cria a narrativa sobre quem eu sou, o hipocampo, que resgata memórias à amígdala, que acrescenta medo, alerta e emoção, e o lobo parietal, que diferencia o eu do outro. Mas aqui está o que quase ninguém fala. A neurociência moderna encontrou evidências de que muitos pensamentos surgem automaticamente, antes mesmo de você ter consciência deles. Ou seja, o cérebro pensa, e só depois você percebe o pensamento. Isso significa que a voz não é você falando com você, é o cérebro produzindo conteúdo e a consciência percebendo. Filósofos há séculos se perguntam: se eu consigo ouvir meus pensamentos, então quem é que está ouvindo? Descartes dizia: penso, logo existo. Mas tradições mais antigas, budistas, hinduístas, sufis, dizem algo muito diferente. Eu percebo o pensamento, logo eu sou algo além dele. A filosofia contemporânea, especialmente a filosofia da mente, discute que o eu pode não ser uma entidade fixa, mas um processo contínuo, uma narrativa em constante atualização. E a voz interna é justamente a responsável por fabricar essa narrativa.
Mas há algo além da narrativa, algo anterior, algo silencioso, estável, inabalável. Esse algo é o que chamamos aqui no canal de consciência, a essência real de quem você é. A voz que fala na sua cabeça é, muitas vezes, o ego se manifestando. O ego cria histórias sobre o passado, projeções sobre o futuro, comparações com outras pessoas, críticas, justificativas, defesas e a necessidade de controle. Ele fala como se estivesse tentando te proteger, mas na maior parte do tempo ele está apenas tentando manter a identidade que acredita ser você. O ego diz: eu sou assim, eu não posso falhar, eu preciso ser visto, eu tenho razão, eu sou melhor ou eu sou pior. Mas o mais interessante é que o ego é apenas um conjunto de hábitos emocionais, memórias e crenças agrupadas. Ele é um personagem, uma máscara, um avatar que você usa para navegar no mundo físico. A voz interna é o narrador desse personagem, mas você não é o avatar, você é o jogador. As tradições espirituais, nas mais diversas culturas, apontam para o mesmo ponto essencial. Existe em você uma dimensão que é pura presença, silenciosa, imóvel, inabalável. Ela não nasce e não morre. Ela não precisa se justificar. Ela não sofre com a própria voz. Ela apenas é. E é essa dimensão que observa tudo. Observa as emoções que vêm e vão. Observa a voz que comenta. Observa o corpo que se move, observa as situações que passam, observa até mesmo a busca por respostas. Essa presença é a consciência, a essência real, a única parte de você que não é temporária. Toda a jornada humana em um nível mais profundo é sobre perceber isso. O que você realmente é sempre esteve aqui. A voz que fala na sua cabeça é só uma camada superficial do seu ser. Assim como as ondas não são o oceano, os pensamentos não são você. Eles são apenas movimentos na superfície da consciência. A física quântica trouxe uma ideia que mexeu com todo o paradigma científico. O observador influencia o observado. E isso abre espaço para reflexões profundas sobre a consciência. Se o ato de observar altera a realidade, quem está observando dentro de você? A voz não observa. Ela interpreta, julga, narra, mas não observa. O observador verdadeiro é o espaço silencioso por trás da voz. É aquele momento em que você percebe: eu estou pensando, eu estou sentindo, eu estou ouvindo minha mente falar. Esse eu estou é a consciência. O resto é conteúdo. Da mesma forma que na física quântica, o campo de possibilidades existe antes da manifestação. Na sua mente, existe um campo de pura consciência antes de qualquer pensamento surgir. A voz é o colapso da onda. Você é o campo. Você já reparou que a voz interna raramente te elogia? Geralmente ela critica, compara, julga, prevê o pior, cobra, reclama. Mas por que ela faz isso? 1. Evolução. Nos primórdios, prever perigos era fundamental para sobreviver. A mente pessimista evitava predadores. Hoje, evita cenários imaginários. 2. Memória afetiva. O cérebro grava com mais força experiências negativas para aprender com elas. A voz reproduz esses padrões. 3. Cultura e educação. Muitas pessoas cresceram ouvindo críticas e repetições.
A voz interna imita o que você absorveu. 4. Identidade emocional. Nós nos acostumamos com determinados sentimentos. Alguns carregam a identidade da cobrança, da culpa, do medo. E a voz reforça o que ela acredita ser você. Mas aqui vem a parte mais importante. A voz não é má. Ela está apenas tentando proteger o personagem que ela pensa que você é. Mas você é maior que o personagem. E quando você entende isso, a voz deixa de controlar a sua vida. Quando você começa a observar a voz sem lutar contra ela, algo mágico acontece. Um espaço se abre, um silêncio aparece, uma clareza se revela. Esse silêncio não é ausência de pensamentos, é presença. A mente pode continuar falando, mas você percebe que não precisa entrar na conversa. Esse é o estado que muitas tradições chamam de meditação, presença, testemunho, consciência pura, observador interior. O agora é a sensação de voltar para casa, de respirar pela primeira vez, de lembrar quem você é. E nesse silêncio você percebe que a voz não manda em você. Ela é apenas um ruído de fundo, uma ferramenta, uma função do cérebro, uma onda no oceano da consciência. Mas então, como desidentificar-se da voz? Aqui está a ponte entre a teoria e a prática. Como na vida real você deixa de ser refém da voz? 1. Observe sem reagir. Da próxima vez que um pensamento surgir, não lute contra ele. Apenas reconheça. Isso é um pensamento. Isso é a mente falando. Só isso já quebra 50% do poder da voz. 2. Identifique o padrão da voz. Ela está com medo? Está tentando controlar? Está repetindo algo do passado? Perceba. Não é você, é o padrão. 3. Use a respiração como âncora. 2 respirações profundas silenciam 80% da atividade mental excessiva. A consciência volta a assumir o lugar. 4. Traga a presença para o corpo. Sinta suas mãos. Sinta o ar no nariz. Sinta os pés tocando o chão. O corpo vive no agora. A voz vive no tempo. 5. Lembre-se da verdade. A voz é um programa. Você é o observador. Existe um ponto na jornada da consciência em que você não quer mais eliminar a voz, e sim transformá-la em aliada. Você começa a sentir que a mente pode te ajudar a criar, planejar, entender, transformar, manifestar, construir. A voz deixa de ser tirana e vira ferramenta. Mas isso só acontece quando você já percebeu que não é ela. Quando você já está estabelecido na consciência. Quando você já encontrou o silêncio interno. A voz, então, se torna uma expressão da consciência e não uma prisão mental. Chegamos ao ponto central, o pilar do canal além da consciência. A voz é a ilusão. A consciência é a essência. A voz pode dizer 1000 coisas sobre você. Pode contar histórias antigas. Pode te rotular, te limitar, te encurralar. Pode criar medos e memórias falsas. Pode te impedir de viver o agora. Mas nada disso toca quem você realmente é.
A consciência é tão vasta que nenhuma palavra da mente consegue descrevê-la. Ela é tão profunda que nenhum pensamento consegue alcançá-la. Ela é tão silenciosa que a voz não consegue abafá-la. Ela é tão real que tudo o que a voz diz se torna pequeno perante ela. Quando você percebe isso, tudo muda. A ansiedade diminui, a mente perde o peso, a vida se torna mais leve e você volta a ser o que sempre foi. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Se você consegue ouvir a voz que fala na sua cabeça, então, quem é você? Essa é a reflexão que deixo para você hoje. Que essa jornada traga clareza, leveza e presença. Que você se reconecte com o silêncio que existe dentro de você. Que você veja a voz como ela é, uma função, e não a sua identidade. E se essa mensagem te tocou, compartilhe ela. E deixa aqui nos comentários como é a sua voz interna. Ela te guia ou te aprisiona? Curte o vídeo, comenta e compartilha. Obrigado por estar aqui mais uma vez além da consciência.